Olá, pessoal. Vamos ver hoje, então, aqui, continuidade da nossa aula sobre David Hume. Sobre a questão do hábito e a crença, né? Ele é um filósofo escocês e ele vai mais adiante ao empirismo de Francis Bacon e de John Locke, porque ele vai repensar a obra de Bacon, né? Ele parte do que já foi pesquisado e dá continuidade neste assunto. Então, conforme a tradição empirista, na sua obra O Tratado da Natureza Humana, ele preconiza o método de investigação que consiste na observação e na generalização. É isso que vai, permear aí o seu método científico. Ele afirma que o conhecimento, ele inicia-se com as percepções individuais que podem ser impressões ou ideias, né? O que diferencia essas duas depende apenas da força e da vivacidade pelas quais as percepções atingem a mente. O que significa isso? Que está ligado à sua própria experiência, correto? Aquilo que você está observando, que você tem, que você passou, no caso. O que você sente, quando ele fala aqui da percepção, é a sua e a minha. As impressões são as percepções originárias que se apresentam à consciência com maior vivacidade, como as sensações, que é ouvir, ver, sentir, dor ou prazer. Então, o que acontece? Existe aqui, ele deixa claro, né, mais uma vez, que cada pessoa tem a sua impressão, correto? A sua percepção, certo? Que vai depender de cada um. As ideias são as percepções derivadas das cópias, porque já existe aí uma cópia, certo? Pálidas das impressões e, portanto, ela é mais fraca, porque você já tem algo ali proposto. O sentir, que é a impressão, distingue-se do pensar, que é a ideia. O pensar é a ideia, apenas pelo grau de intensidade. Porque, exemplo, quando você aprende algo de imediato, por exemplo, você assistindo a aula de hoje, você consegue entender agora. Com o passar dos dias, você vai esquecendo, certo? Então, aí que ele está relacionando a questão do grau de intensidade. Por isso que às vezes você fala, nossa, mas na hora eu fiz tão bem, por conta do grau de intensidade. Além disso, a impressão, ela é sempre anterior e a ideia é dela dependente. Desse modo, Hume rejeita as ideias inatas, que são aquelas ideias que nós já vimos, que Bacon diz que são as ideias que nós nascemos com elas. As ideias, por sua vez, elas podem ser complexas, quando pela imaginação as combinamos entre si por meio de associação. Nós associamos uma ideia a outra. Hume dá os exemplos de uma montanha de ouro e de um centauro, que nós vimos aqui, nós podemos observar lá na página 128, vocês olhem no seu livro ali, que o centauro ele é fruto da imaginação, pois nós associamos a ideia de cavalo e de homem, está ligado à imaginação de alguém. Então, você reúne essa ideia em apenas uma figura,
né? Agora, sobre as relações de causalidade. A imaginação é um feixe de percepções, quer dizer, do modo que você consegue perceber, né, as coisas. Então, ele diz que a imaginação é um feixe de percepção, unidas por associação, que eu já entendo, por exemplo, agora o que é um esmalte, né? Então, eu tenho na minha mente, na minha imaginação, o que é um esmalte, certo? Então, eu faço uma associação, né, com base na semelhança. Então, repetindo, a imaginação é um feixe de percepções unida por associação com base na semelhança, que pode ser que o vidro de esmalte que eu pensei não fosse com essa estrutura, desta forma, né? Então, ele diz aqui, a imaginação é um feixe de percepção unida por associação com base na semelhança, na contiguidade, no espaço e no tempo, e na relação de causa e efeito. No entanto, essas relações não podem ser observadas, pois não pertencem aos objetos. As relações são apenas modos pelos quais passamos de um objeto para o outro, de um termo ao outro, de uma ideia particular da ideia que eu tenho de esmalte para outra, né? De uma ideia particular. Simples passagens externas que nos permitem associar, né, os termos usando os princípios de causalidade, semelhança e contiguidade, certo? Aí ele dá o exemplo aqui da bola de bilhar, né? Se choca contra outra, ela bate uma com a outra, que então se faz um movimento. Não há nada na experiência que justifique atribuir a primeira bola a causa do movimento na segunda, que bateu na outra. Do mesmo modo, ao associarmos o calor ao fogo, peso e solidez, ou concluirmos que o sol surgirá amanhã, certo? Porque surgiu ontem e hoje. Isso nós podemos entender que para David Hume, essa questão é uma força do hábito que nos move. Nós temos o hábito de pensar, quando nós falamos aqui, o exemplo que ele dá, que o sol nasce para todos. Hoje o tempo está frio. Nós pensamos que hoje tá mudando, né, o tempo. Nós pensamos que continuaria da mesma forma, mas não temos a garantia, né, que isso aconteceria. Isso, o que ele está dizendo, é a força do hábito que nos move, certo? Depois, ele faz uma relação também da questão do tempo, né, que você precisa aproveitar imediatamente, né, por conta que as suas percepções, elas são particulares, né, porque como você percebe as coisas, cada um percebe a sua moda, correto? David Hume, ele nega, portanto, a validade universal do princípio de causalidade e da noção de necessidade a ele associada. O que observamos é a sucessão de fatos ou sequência de eventos, e não o nexo causal entre esses mesmos fatos ou esses eventos. É o hábito, que isso eu já expliquei para vocês, é o hábito criado pela observação de casos semelhantes. Hoje está sol, mas amanhã pode ser que chova, né? Que nos faz ultrapassar o dado e afirmar mais do que a experiência pode alcançar. Só porque nós estamos no verão? Pense comigo. Com base nesses casos, supomos que o fato atual se comportará de forma análoga a fatos anteriores.
Então, nós entendemos essa parte. Sobre a questão do ceticismo de David Hume. Ele admitiu o seu ceticismo ao reconhecer os limites muito estreitos do entendimento humano. Voltando aqui, porque cada pessoa vai entender conforme as suas percepções, correto? Mais que isso, ele ponderou que estamos subjugados pelos sentidos e pelos hábitos, porque eu tenho o hábito de não crer, podemos dizer assim, quando nós estamos falando de ceticismo, o que reduz as nossas certezas e as probabilidades. Mas nessa questão da ciência, né, nós precisamos estar atentos quanto a isso, correto? Em relação à questão científica e da minha percepção para ela. Aí, ele diz aqui, ele recusa, então, a metafísica e, portanto, os princípios a priori a que certos filósofos recorreram para justificar o nosso conhecimento. Ele dizia-se adepto a um ceticismo atenuado, assim, né, mais brando, vamos dizer, e não de um ceticismo extremado, e ele fala aqui como de um grego pirro. Para David Hume, bastaria reconhecer a limitação de nossas pesquisas aos assuntos que mais se adaptam à estreita capacidade do entendimento humano. Porque dentro aí do entendimento humano, nós podemos entender que, por exemplo, da relação com as palavras, do jogo das palavras, né? Não importa o que acontece, mas nós falamos coisas que nós não conseguimos provar, certo? Por isso que ele tem o ceticismo, né? O autor vai falar que o ceticismo dele é um ceticismo brando, porque da questão de Deus, por exemplo, como que nós vamos provar, ok? Aí, continuando no nosso texto, nesse sentido, ele vai referir-se às crenças que nos orientam no dia a dia, né? Para Hume, a crença é o conhecimento que não se pode comprovar racionalmente. Porque Bacon, ele vai comprovar a existência de Deus, né? Pela dedução. Ele deduziu, né? Agora, comprovar, ele não consegue. E isso está dentro da experiência de cada um. E nós estamos falando cientificamente, ok? Não se esqueça disso. Então, a crença é o conhecimento que não se pode comprovar racionalmente, mas ele é aceito com probabilidades, que existem ideias sobre, correto? Não se confunde, mas aí ele vai colocar aqui, com a crença religiosa que depende, observe, de uma verdade revelada por Deus e aceita sem contestação. Que aí já é outra história, a questão de Deus, tá ok? Ficamos por aqui hoje. Beijo para vocês.